Que legal que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você deve estar em busca de novas formas de conseguir vender mais e chegar mais perto do seu cliente, né? Se você está estudando marketing por aí, provavelmente você deve estar se deparando com alguma dessas palavrinhas que eu estou colocando aqui na sua frente agora, né? Porque é assim que as pessoas te ensinam que você precisa fazer para você poder vender mais, para você poder chegar mais perto do seu cliente. Meu convite para você é o seguinte: imagina que tudo que você acha que você sabe ou que você sabe sobre marketing está dentro dessa folha. Amassa tudo isso e joga fora, porque nesse vídeo de uma vez por todas você vai entender como vender mais para o seu cliente. Mas para você poder entender melhor a engenharia do sim, vai ser importante você entender quem criou a engenharia do sim. Para isso, eu quero te explicar rapidinho quem eu era como criança. Imagina só, uma criança, quando ela ganha um bonequinho, o que ela faz? Ela brinca com o bonequinho. Quando ela ganha um carrinho, o que ela faz? Ela brinca com o carrinho. Não eu. Nunca fui uma criança muito normal. Quando eu ganhava o carrinho, a primeira coisa que eu fazia, sabe o que era? Eu desmontava e montava ele. Eu queria entender como é que funcionava aquele motor. Eu pegava a rodinha de um carro pequeno e punha num carro grande. A rodinha de um carro grande e punha num carro pequeno. Eu, desde criança, eu desmontava e montava as coisas para entender como elas funcionavam. Eu sempre desmontei e montei as coisas para tornar elas melhores. O Jean cresceu, mas esse olhar curioso que eu tinha como criança, ele continua. Só que hoje, ao invés de eu desmontar e montar os meus brinquedos, eu desmonto e monto marcas que não estão mais, são invisíveis e genéricas pelo mundo. Remonto elas para se tornarem marcas apaixonantes de verdade. Eu desmonto e monto estratégias de comunicação, onde eu tenho pessoas que falam, mas ninguém está ouvindo elas. Remonto para finalmente não só você chamar atenção, mas você vender. Eu desmonto e monto funis de venda que não estão vendendo. Pelo contrário, só estão dando prejuízo. Remonto eles para que você possa começar a vender de forma leve e inteligente. E foi justamente essa habilidade que me levou a estar por trás durante anos de um projeto chamado Fator X, um produto incrível que ajudava marcas e empresários a se diferenciarem da sua concorrência. Esse foi um projeto incrível, de muito sucesso. A gente teve mais de 30 mil alunos, a gente conseguiu ter quase 100 mil pessoas presenciais em eventos nossos, pessoas que vinham do mundo inteiro, como no Fator X Live em 2020, que a gente teve quase 8 mil pessoas do mundo inteiro que vieram para poder diferenciarem as suas marcas. Esse foi um projeto de muito sucesso, que se encerrou em 2023. Naquela época eu me lembro que a gente tinha quase 70 pessoas na equipe, 40 quase só na minha equipe de marketing. E quando eu resolvi vir para o mercado, eu tinha uma única certeza: como eu posso fazer para ter o mesmo impacto que a gente teve nesse projeto, mas com muito menos esforço? Foi daí que eu criei a Engenharia do Sim. O caminho mais curto entre a sua comunicação e o sim do cliente. E para te explicar a Engenharia do Sim, basicamente eu vou usar esse acrônimo, o SIM, S-I-M. Vamos lá. Tudo começa com a letra S, S de sede de mudança. Porque para mim, toda venda começa quando alguém tem sede. Mas olha só, para eu te explicar isso aqui com calma, primeiro você tem que entender que esse aqui é um dos maiores erros que as pessoas cometem no mercado digital. Para mim, é como se fosse o desenho dessa árvore. Esse é o mercado. Onde embaixo dessa árvore eu tenho aqui as frutas mais vermelhas, maduras, prontas para serem colhidas. E quanto mais eu subo nessa árvore e olho ali em cima, eu tenho frutos menos maduros, frutos verdinhos, frutos que não estão prontos para serem colhidos. Os frutos são os clientes, a árvore é o teu mercado. E o que eu vejo são as pessoas no mercado tentando começar a se comunicar e tentar vender justamente para quem não está pronto para comprar. Ou seja, eu preciso educar, eu preciso provar, eu preciso mostrar, gerar desejo. E o que eu vejo são esses frutos verdes que não estão prontos para serem colhidos. Enquanto isso, tem um monte de frutos caindo de maduro. Pessoas que estão prontas para comprar, pessoas que estão querendo se movimentar, pessoas com sede de mudança. Quando você entender o poder que tem você vender para quem tem sede de mudança, você nunca mais vai precisar convencer ninguém. Basta reconhecer, basta convidar essa pessoa. Porque o que ela precisa, você já tem, basta oferecer para ela. A segunda letra é o I de identidade única, ou seja, a ideia é que você tenha um posicionamento único, uma forma de explicar o que você faz para esse cliente que tem sede de um jeito que ele nunca tinha ouvido antes. Ou seja, em um mundo como esse nosso, com tanta gente gritando por atenção, quem é único é lembrado. Para eu te explicar o que eu quero dizer com relação ao posicionamento único, a minha visão do mercado é a seguinte: é como se o nosso cliente ele tivesse com um balde, com essa água, e esse nosso cliente ele estivesse tentando encher esse balde com água. E todo mundo no mercado, talvez até você, o que está oferecendo para esse cliente, sabe o que é? Mais braços para ele jogar água aqui dentro. Talvez mais água, uma torneira caindo mais água aqui, ou seja, mais força, mais braços para ele tentar resolver esse problema dele, que é esse balde que está furado, só que ele não está enxergando. E o que eu costumo dizer é: para de tentar dizer o quão melhor você é, começa a se posicionar como uma pessoa que resolve o problema que seu cliente nunca conseguiu resolver antes. Ou seja, ao invés de oferecer mais braços, ofereça algo que finalmente tape o buraco do balde dele. Começa a parar de se posicionar como melhor e posicionar como alguém que tem uma solução única, resolvendo um problema que nunca ninguém conseguiu resolver para ele. E a terceira letra é o M, de mensagem memorável. Anota o que eu vou te dizer. Você ensina para a mente do seu cliente.
mas você vende pro coração dele. Anota isso que eu disse para você. E esse é o poder de uma mensagem memorável. Ela justamente faz o seu cliente sentir e não só entender o que você está falando. Mas para você entender qual é a mensagem memorável, primeiro deixa eu explicar o meu conceito de algo que é memorável. São 2 itens importantes. Primeiro deles, eu quero fazer um teste com você para você poder entender. Olha só, eu quero dar 3 segundos para você poder memorizar todas essas letras que você está vendo aqui na tela. Difícil, né? Após você tentar ficar juntando as letras, eu tenho certeza que isso foi difícil para você. Mas se eu pegar essas mesmas letras e eu juntar elas assim, e assim, e agora? Ficou ou não ficou muito mais fácil? Sabe por que agora o seu cérebro instantaneamente conseguiu memorizar elas? Porque eu juntei as letras de uma maneira que fez sentido para você. Agora a pergunta que eu faço para você é, será que o seu conteúdo hoje tem palavras rebuscadas, termos complexos? Se sim, provavelmente deve estar causando na mente do seu cliente a mesma coisa que as letras separadas. Difícil de memorizar, provavelmente não faz sentido para ele. O que leva a gente para o segundo ponto importante, que também é um teste. Olha só, essa aqui é a sequência alfanumérica de Pi, é uma sequência de 10.000 números e só 2 pessoas na história conseguiram memorizar elas. Como é que pode, né? Porque do outro lado a gente tem aqui Hamlet, que são uma peça com 50.000 palavras e milhares de pessoas já conseguiram recitar Hamlet. Como pode? No Pi a gente só tem 2 pessoas que conseguiram memorizar na história e Hamlet milhares de pessoas. Sabe por que isso acontece? Porque emociona. Uma mensagem memorável é a junção dessas 2 coisas. Uma informação que faz sentido com algo que emociona. Quando eu junto essas 2 coisas, finalmente tem uma mensagem memorável. É a ferramenta mais incrível para poder fazer isso que eu conheço, chama-se troca de crença. É uma ferramenta que justamente eu mudo a forma como o seu cliente enxerga o mundo. Olha que importante então, se a gente tem um cliente com uma sede de mudança, uma forma de resolver as coisas que ele nunca viu e uma mensagem que não só armazena dados, mas arrepia ele, esquece, a venda ela vai acontecer. E eu pego esses princípios e eu aplico no que eu chamo do funil do sim, que é o funil mais simples do mundo, inclusive você está dentro dele. Que basicamente tudo começa com o que eu chamo de um conteúdo de troca de crença. Desse conteúdo, você cai para a vitrine do Instagram, onde cada seção dessa vitrine ela é desenhada, na minha visão, como se fosse uma página de vendas. Cada seção dela tem um papel claro, despertar o desejo em você e saber mais sobre a sua metodologia. E ao você sair do perfil do Instagram, você cai numa página, onde o foco dessa página tem um vídeo explicativo da tua metodologia, que é exatamente o lugar que você está. A ideia aqui é despertar desejo em você sobre como é que essa metodologia pode realmente te ajudar no dia a dia. E ao sair daqui, você cai ou para um time de vendas ou direto para as vendas. Muito legal, né? Essa estratégia ela é muito legal e muito diferente de tudo que você já viu aí fora, tenho certeza. Mas ela não é tão diferente a ponto de ser uma maluquice, uma coisa nova que ninguém nunca testou. Pelo contrário, eu já testei com algumas dezenas de negócios, como você pode ver aqui embaixo. Testei com negócios pequenos, negócios médios, negócios gigantes no mercado digital. Até inclusive te convido a você clicar aqui embaixo e ver alguns desses cases para você ver o que eles acharam dessa estratégia, tá bom? Mas se você cansou de passar 80% do teu tempo aprendendo marketing aí fora que não vai te levar a lugar nenhum e finalmente você quer uma estratégia leve, inteligente, que respeita os princípios da comunicação e da neurociência, te convido a clicar no botão aqui embaixo. E eu mesmo vou conversar com você e vou entender o teu momento e ver como adaptar essa estratégia à tua realidade, tá legal? Clica no botão aqui embaixo e a gente se vê lá do outro lado.